Boa, bem, obrigado. É, Aqui, a gente tem essas duas metas, pessoal, que é melhorar a capacidade motora dos alunos do projeto e promover uma melhoria na qualidade de vida dos participantes do projeto com iniciativa da participação esportiva, educacional e preventiva. Hoje, como que a gente justifica essas metas? Pelo quantitativo de aulas dadas. Então, hoje o Ministério entende que eu aumentar a prática e eu ofertar a prática de atividade física para um jovem, é, ele tem uma melhora na capacidade motora do que ele não fazer nada. Então, esse é um instrumento que a gente precisa para justificar essa meta. E, paralelo a isso, em relação à melhoria da qualidade de vida, entende-se que a prática esportiva, ela contribui diretamente para uma melhora da qualidade de vida. Ou seja, se aquele indivíduo está tendo um número X de práticas esportivas por mês que ele não teria se não tivesse o projeto, o Ministério também entende que isso contribui para a melhora de qualidade de vida dele, tá? O ponto aqui é, a gente tem, até a Leca mandou no grupo, a questão das frequências. E hoje a gente tem um problema nas nossas frequências que elas não se conversam, elas não geram para a gente um dado, porque a gente precisa apresentar esse dado aqui, não adianta eu só descorrer aqui no texto esse tema. E aí eu vou precisar de um favor de vocês, tá? Eu vou mandar depois, separado por clube, tá? Por coordenador, onde cada coordenador vai ter a sua planilha por clube, para não ter um volume, mas eu vou precisar que vocês peguem as frequências que a gente teve das turmas de vocês até agora e marquem aqui o dia que teve atividade, tá? Então, essa planilha, ela funciona assim, vai ter lá a Semira. Então, treinos. Em outubro, que dia que teve treino? Ah, teve treino no dia 4, no dia 6, no dia 5, no dia 10, no dia 20, tá? Ah, teve alguma capacitação nesse período? Ah, teve no dia 8. Ah, teve algum dia de rugby? Ah, teve no dia 12. Teve algum festival? Não, então eu não marco. Participou de alguma competição? Não, então eu não marco. Tá? Por quê? Isso vai me dar a quantidade de atividade que a Semira realizou no mês de outubro. Tá? Esse dado, teoricamente, a gente já tem ele pelas frequências. O ponto é que a gente não tem isso compilado. Eu hoje, como vem para o rugby, eu tenho mais de 130 frequências que vocês me passaram para analisar. É impossível de eu fazer isso em um curto tempo. Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês é que, como cada coordenador tem os seus clubes, vai ficar aí uma média de 5, 6 clubes para vocês fazerem aí nesses 5 meses de projeto. Então, eu vou precisar que vocês façam isso de outubro a março agora, tá? Pode ser? Alguém tem alguma dúvida e pergunta sobre essa demanda que a gente vai precisar? Deixa eu sair daqui para... Até quando a gente tem que mandar isso para Para você? quando? É o que eu ia perguntar também. Hum, Vamos lá, com uma certa urgência. Se vocês conseguirem até segunda-feira, eu agradeço. Eu sei que está em cima, eu sei que estamos complicado, mas para que vocês entendam, tá? A gente hoje tem na conta aproximadamente ali, acho que 180 mil, tá? Por mês, a gente tem gastado, pagando treinadores e todo mundo, entre 45 e 50 mil. Só que agora iniciaram os festivais, tá? Então, o dinheiro que tem na conta, ele dura aproximadamente aí um mês, 2 meses, tá? Só que, para que vocês entendam, é uma prestação de conta parcial, tem um dinheiro na conta que era para execução de um período e eu preciso ter a liberação do restante do recurso. Esse trâmite de liberação, ele leva aí de 4 a 6 semanas, tá? Então, teoricamente, eu preciso até a semana que vem finalizar esse relatório. Então, para eu finalizar o relatório, eu preciso dessa informação para que isso seja subido no sistema, para que daí entre mais 4 a 6 semanas, para que eles avaliem e liberem o restante do dinheiro, tá? Então, o quanto antes a gente conseguir fazer isso, eu preciso que vocês façam. Então, isso, se vocês fossem falar uma ordem de prioridade, é a primeira. Então, se vocês têm alguma coisa com clube, reunião, talvez, pessoal, eu preciso desmarcar porque apareceu uma demanda urgente que a gente precisa atender, tá? Então, esse é o nível de importância aí para isso. É uma coisa simples, tá? É uma coisa simples, mas vai precisar de um pouquinho de tempo de vocês aí, tá?
Ô, Uma Juliana, eu tenho... Ah, desculpa, Beijo. Não, eu também levantei a mão, foi mal, nem eu tava na outra parte da cara do Júlio. Não, eu ia perguntar. Não, deixa. Tá cortando, baby. Eu não sei se você ia perguntar. Não, eu ia perguntar uma coisa mais sobre o dia. Então, se eu tenho 2 aulas no dia, eu vou botar só o dia que teve. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar a frequência aqui, ó. Deixa eu abrir no relatório aqui. Aqui tem frequência. Eu tenho clubes que vão ter 2 horários no mesmo dia, por exemplo. E aí Outra pergunta. eu vou entender isso como um dia que teve atividade e não 2 treinos diferentes. Isso, vai entender como um dia de atividade, porque aquele indivíduo ele não está fazendo os 2 treinos, está fazendo um treino. Perfeito, entendi. E assim, por Mas exemplo, aí, teoricamente, a gente perde metade da quantidade, né, Viu? não, porque aqui o olhar ele não é pela quantidade de praticantes, é pela quantidade de estímulos. Ah, tá, entendi o que você está falando. Mas eu preciso olhar o dado real mesmo, porque eu preciso olhar o quanto aquele indivíduo teve de estímulo naquele mês. Então, se, por exemplo, se no dia 4 eu tive 2 turmas treinando, eu tive o treinador teve 2 estímulos, mas o participante teve um. E aqui Mas aí, um participante, aí a gente perde os outros participantes. não é questão de perder, eu não sei se eu acho que estou complicando um Não, pouquinho. não, eu entendi, até porque tem espaço para colocar uma data só, né? Mas se for por uma questão quantitativa, a gente vai perder um dia. Vai perder talvez uma turma, mas talvez Uma turma. não, porque teoricamente, pelo projeto, a gente está com 2 dias de treino por semana, tá? Então, o ideal é que a gente tenha esses 2 dias acontecendo. Então, talvez vai ter clube que ainda está em um processo embrionário ali, que está com um dia. Nosso objetivo é que chegue a 2, tá? O Não dá para problema somar é... as duas? Não dá para somar as duas turmas e considerar uma só, Julião? Então, é isso, porque o que eles estão falando é o seguinte, Gabó, por exemplo, pego aqui no dia 10. Alvorada tem 2 turmas, a turma A e a turma B. São crianças diferentes. Só que eu não posso vir aqui e colocar 2, porque quando eu coloco 2, isso vai. Atento que aqui eu até tirei isso, mas ele me somaria como 2 estímulos, tá? E na realidade, não. Aquela criança ela não fez 2 estímulos, porque a criança da turma A fez um estímulo, a criança da turma B fez também um estímulo. Ou Então, seja, mas a somatória de crianças vai ser considerada, porque elas estão pensando na exclusão de metade das crianças. não, elas não vão ser excluídas. Elas vão Então, é isso. na relação depois, né? Número de beneficiários vezes número de estímulos, isso vai ser considerado. Por exemplo, se não fossem essas 2 turmas no mesmo dia e fossem dissolvidas durante a semana, aí ia contar cada dia, mas aí eu Isso, acho, isso. né? E aqui o que é importante, eu preciso que vocês coloquem o número 1, tá? Por questão de somatória, tá? Então, e até para vocês entenderem, a planilha, ela tá com compilação de dados. Então, ela tem esse maisinho aqui, que você clica, ele abre, você clica na linha de novo, ele fecha, para ela não ficar tão extensa, tá? E ela tá dessa maneira para que eu consiga conversar os dados e facilitar, tá? E depois, no final, ela também já me traz um resumo disso. Então, é mais fácil depois de a gente trabalhar esses dados aí, tá? Então, preciso desse favor de vocês aí, tá bom? Sobre esse tema, até o uso aqui da planilha, alguém tem alguma pergunta? Só preenche o verde 1. O resto não É bota só, nada. não, Nem só zero, preenche, nem nada. não, só preenche o dia que teve atividade, Beleza. tá? E você vai mandar para cada coordenador os seus clubes. Eu vou mandar limpo aqui, tá? Vou mandar só para não gerar tanta confusão e ficar com a planilha bem carregada também. Como ela está com muita formatação, quanto menos, mais prático de mexer nela. Beleza? Então, esse é um ponto que é importante, esse é um nível de prioridade aí que a gente tem alto, tá? Então, peço uma ajuda de vocês com isso aí. Segundo, a Leca até solicitou essa semana e a gente teve uma conversa que a gente tem 2 pontos que a gente precisa começar a andar, tá? O primeiro a gente vai ajustar as nossas frequências, tá? A gente hoje está utilizando esse modelo de frequência, que está lá no Excel, que está uma planilha por mês.
E o ponto é que a gente está tendo muito retrabalho nos momentos de compilar os dados, tá? Porque as planilhas hoje, elas estão individualizadas. Como que a gente alinhou para fazer? A gente vai usar esse modelo aqui, tá? Como é que funciona? É a mesma dinâmica, né? Então, eu tenho aqui o nome dos participantes. A gente até tem uma coluna aqui de apelido, porque talvez o treinador ele lembre muito mais pelo apelido do que pelo nome. Então, como é também uma planilha para o treinador, a gente deixa aqui essa questão do apelido. O status dele, se ele está ativo ou se ele está inativo, porque é importante a gente saber, por mais que tem muito rotativo, talvez a Mica entrou nesse mês, mas no mês que vem a Mica já não está mais. Eu não excluo ela da minha planilha de frequência. Eu deixo ela ali, mas deixo ela como inativa. Depois dá para eu organizar o filtro, por exemplo, se eu inverter aqui, ele ajusta por ordem alfabética. Tá? Então eu consigo organizar dessa maneira. E a data de início do projeto, tá? Então é importante a gente também ter isso compilado nesse momento, porque tem uma das metas que é um aumento de 20% de novos praticantes. No Vem para o Rugby, isso não é um problema hoje, porque o projeto está iniciando esse ano. Então, todo mundo que faz parte do projeto, teoricamente, ele iniciou nesse ano no projeto. Talvez não tenha iniciado no rugby, mas no projeto ele iniciou esse ano. Tá? E aí ele vai mês a mês, a mesma dinâmica. Tá? Então, aqui tem até uma legendinha aqui. Então, o aluno 1, na quinta-feira, ele estava presente. O aluno 2, ele faltou. O aluno 3, ele estava presente. E assim a gente vai preenchendo de acordo com a legenda. Então, 1 é presente, 3 é ausência, 2 é se ele treinou parcialmente e 4 é se ele faltou com justificativa, tá? Então, é para a gente ter essas informações e a gente trabalhar dessa maneira. A diferença aqui é que a gente não tem uma planilha para cada mês. A gente tem uma única planilha para todo o projeto, tá? Porque aqui eu consigo conversar. Por exemplo, o aluno 1, ele está conversando em todos os meses. A questão aqui, se eu venho aqui, por exemplo, na frequência, nessa frequência aqui da Laila, dessa frequência onde eu tenho a Laila aqui no número 1, talvez não seja a Laila no número 2. Então, isso já tem acontecido. O pessoal, tem gente que está organizando, e quando a gente vem para essa frequência aqui, a gente consegue ter isso unificado, tá? Então, essa é até uma coisa que talvez a gente pense em breve de até pedir, a gente vai ter que entender, pedir até para os clubes se eles conseguem depois vir atualizando essas frequências retroativas. Mas é um trabalho grande, tá? Então, eu vou entender o quanto que a gente conseguiria andar com isso, mas a partir de abril seria importante a gente ter isso, tá? Deixa Então, eu só entender aqui, ó, uma situação. Tem uma pessoa machucada. Ela está presente no treino, mas não consegue participar. Eu entendo que ok, presente verde é um eu entendo que ela estava presente. verde. Isso. Também. Talvez, Parcial seria se chegasse atrasado. ou se treinou meio treino. Tá? O fato de ela estar lá quer dizer que ela está fazendo uma atividade, às vezes dentro da condição dela, mas ela está treinando. Tá? E é a mesma dinâmica da outra, mês a mês. Tá? O ponto aqui é que ela. Deixa eu abrir uma outra aqui só para vocês entenderem. O ponto é que no final. Ela me traz uma leitura geral, porque uma das nossas metas também é a percentual de frequência, tá? Então, por exemplo, no final eu consigo dizer que de todos os treinos, por exemplo, aqui eu pego a atleta Adara, ela teve 77% de frequência em todos os treinos que aconteceram. Tá? Então, eu consigo extrair esse dado de como ela está formatada hoje. E tem alguns outros dados aqui que eu consigo extrair também. Tá? Então, por exemplo, aqui esse 66%, ele é referente à média de presença
durante todos os treinos em relação àquele mês, tá? Então, são alguns dados que são importantes para a gente prestar conta e que hoje, para vocês terem uma ideia, da maneira que está aqui, eu não consigo responder uma meta do projeto que é a percentual de frequência. Eu não consigo responder essa meta, porque eu não sei. Eu tenho a informação, mas eu não tenho isso compilado. Tá? Então, isso é um grande problema para a gente nesse momento. Tá? Então, isso aqui eu vou colocar na pasta de vocês. Tá? Então, eu precisava que vocês entendessem a dinâmica de funcionamento disso. Tá? Então, aqui está até com lista suspensa para evitar que a pessoa venha e preencha um outro número. Então, se ela preenche um outro número, dá um erro. Tá? Então, para que fique restrito a isso realmente. Tá? Ou coloque alguma outra informação, se ela colocar P, ela não vai conseguir porque está com uma restrição. Tá? Então, já para justamente a gente tentar evitar ao máximo erros na compilação desses dados. Depois, a lista aqui de cadastro de atleta, ela continua a mesma, então ela permanece ali, só que a gente tem esse modelinho aqui agora. Tá? Alguém tem alguma dúvida? O que eu Pô, queria pedir... Fala aí. na verdade, eu acabei de entrar aqui no Spartail para ver se tem alguma coisa de frequência dentro da plataforma. E eu não consegui rastrear. Se caso eles estiverem fazendo por lá, mantém, vamos, como é que vai fazer? Aí entra a minha última parte, tá? Que eu queria trazer para vocês. Mas antes, Arthur, deixa eu só... Se vocês conseguirem do clube de vocês que eles preencham os meses anteriores, eu agradeço, tá? Então, porque é importante que a gente vai precisar desse dado na prestação de contas final, tá? Então, em algum momento, a gente vai ter que tentar compilar esses dados. Então, se a gente já conseguir levar essa demanda para o clube, é importante, tá? Diga aí. Não, a minha questão é porque é, nesse formato ele é mais controlável, acho que para todos os clubes conseguirem ter mais autonomia de fazer, porque eles pegam os nomes, porque a plataforma ela tá dando uns chabu, né? Tipo, não tá todo mundo que já tá 100%, que tem conseguido inscrever os números reais, por esse formato que você está trazendo de Excel, acho que vai ser mais fidedigno os números. E aí a minha questão é se a gente prioriza, não exclui um, mas prioriza esse, porque é o que vai, sei lá, que vai ser mais usado esse do que o da plataforma, né? Bom, aí a gente entra no nosso último tópico, tá? Sobre esse tema, tá? Que é o seguinte. A gente definiu que esse ano o projeto vem para o Rugby 1 e o Nina 2, a gente vai seguir a frequência pelo Excel e a gente vai estimular o uso da SportAI, tá? A partir do próximo da sequência do projeto, a gente vai utilizar integralmente o SportAI, tá? Um outro ponto em agosto, a gente precisa apresentar esse sistema da SportAI funcionando para a Sudamérica e o World Rugby. Tá? Então, a gente teve uma reunião com o Santi na semana passada e já é um tempo que eles perguntam quais são os números reais do Brasil e nós não temos isso. E a plataforma hoje, ela é o que a gente está unificando. Então, na parte de competições, ela está começando a funcionar com uma maior intensidade e na parte aqui do Schools, a gente ainda já tem alguns movimentos, né? Então, hoje, se a gente hoje olha aqui, a gente já tem clubes que estão inscritos e que estão ativos, né? Deixa eu só mostrar para vocês. Estão inscritos e que estão ativos e que a gente precisa, em agosto, ter essa entrega para ele. Então, em agosto, o Santi vai ter um acesso a isso aqui, que ele vai ver todo o número real do Brasil, tá? Ou seja, então a nossa estratégia seguimos com o Excel para que a gente não perca a informação para prestação de contas do projeto. Paralelo a isso, a gente também pede para os clubes já iniciar
o uso dessa plataforma. Tá? Clube que já estiver usando a plataforma, ele consegue extrair a lista de frequência, exportar ela, e ele pede para ele atualizar o Excel, entendeu? Então, ele consegue, talvez seja um trabalho duplo nesse momento, mas a gente precisa disso, tá? É uma coisa que estamos falando de 5 minutos que ele transfere de um Excel para outro, tá? Mas a plataforma, a gente precisa, assim, ainda continuar com ela. A gente precisa ainda assim continuar, porque é o nosso alvo principal aí de atualização e que a gente vai usar ela integralmente no projeto, na sequência, nos próximos projetos. Não sei se eu respondi aí, Arthur. Respondeu. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aí sobre essa questão das frequências? É um tema delicado aí, é um tema, porque talvez isso até tinha conversado com a Aleca, tá? Falei, cara, acho que isso é uma falha que aconteceu aí, até mesmo com a própria consultoria do projeto, porque até para a gente entender, né? São instrumentos que depois, algumas coisas a gente é até um pouco chato, porque no final a gente precisa compilar esses dados, e eles precisam vir de uma maneira fácil de ser trabalhada. E hoje, como eles estão de uma maneira bem complexa de ser trabalhada. Dá para trabalhar? Dá, mas dá um trabalho. Um trabalhão, por sinal. Tá? Então, precisamos desse apoio de vocês aí. Tá? Então, da minha parte é isso. Então, fica essa tarefa primeira de computar lá aquela primeira planilha que eu tinha encaminhado. Aí eu vou mandar para vocês atualizarem certinho. Então, acabando aqui a reunião, 1 hora depois eu já deixo tudo encaminhado para vocês. E E a frequência é a mesma coisa, tá? A frequência eu vou colocar na pasta de vocês, o modelo vai estar lá, modelo, frequência, e vocês dão segmento isso com o clube também, no tempo de vocês aí. Beleza? Da minha parte é isso. Então, Gabó, acho que vamos compartilhar um pouquinho aí com você, Mica e Dani, sobre. Boa, Julião, eu vou falar menos, vou deixar a Mica e a Dani falar mais. Não, mas acho que é só, a ideia é compartilhar um pouco do que foi lá, pessoal. A gente foi para Buenos Aires, acho que tem bastante coisa que dá para a gente replicar e acho que a gente vai até tentar replicar isso dentro da Super Week e em outros momentos. Acho que também passa a, a gerar algumas demandas contínuas aí de ações para, no fundo, para fortalecer nossa equipe. Então, acho que o principal que eu tiro foi isso, mas para vocês entenderem um pouco do contexto, a, no ano passado na França, o Tato, acho que todo mundo conhece o Tato, mas a Bia Bopré talvez não, mas o Tato Bassino, ele é o gerente de capacitações da Sudamérica Rugby, e ele no ano passado, na França, na conferência de treinamento e educação que teve na França, a World Rugby trouxe esse cara, o Andy, que foi o cara que deu a formação para a gente lá, para fazer um processo de juntar grupo dos mesmo cargo do Tato em todos os continentes. Então eles juntaram as pessoas lá e fizeram um trabalho que seria quase que um team building ao longo de um dia, assim, para um dia e meio, se não me engano, para trazer alguns conceitos e tal dessa empresa que o Andy tem. O Tato gostou bastante, ele decidiu replicar a nível continental. Então ele juntou trainers da Sudamérica Rugby, alguns, né? O Brasil tinha a segunda maior delegação, acho que para a gente até a gente fica bem orgulhoso, porque se você parar para pensar, mostra um pouco do respeito pelo trabalho que a gente vem fazendo e reconhecimento. Então tinha, acho, acho que uns 7 ou 8 da Argentina, e do Brasil tinham 5. Então, e depois tinha outros países, no total tinham 20 trainers, e o objetivo do Tato era que esse grupo de trainers começasse a se ver também como Sudamérica Rugby, se ver também como representantes de treinamento e educação em toda a América do Sul, em todo o continente, e trabalhar pelo mesmo fim, pelo um propósito de construir um grupo que vá
enfim, vá crescer, fazer crescer essa área, né? Fazer, depois do propósito a gente define, acho que a gente pode até ler depois, né, Mica? Se tiver fácil aí. Acho que a gente pega no grupo lá. Mas, mas resumindo, acho que o contexto é esse, foi muito, muito legal, assim, bastante coisa interessante que eles trouxeram. E, e é isso, acho que vou deixar a Mica e Dani explicar um pouquinho mais, contar um pouquinho da visão de vocês, de como foi, Ele acho está que o querendo contexto. enganar, né? Disse que ia falar pouquinho. Não, só passei o contexto, agora é com vocês. Bom, o Andy é um psicólogo, né? Acho que esse também é um Ah, ponto importante. Eu até neurocientista. um neurocientista. Eu até comentei com o Gabó lá na Argentina que muito do que a gente estava conversando ali, que era isso, né, fortalecimento de grupo e tal, que querendo ou não, a gente também já faz isso, né? Então, acho que para a gente ainda começa a fazer mais sentido quando você vê as coisas também, né, nas caixinhas, estruturada. Então, ele traz de uma maneira mais palpável, né? Por isso, por ser um cientista. Então, é como se fosse nos provar mesmo, né? Aqueles achômetros que a gente tem, a maneira de educar, trazer pela educação mais positiva e tal, como é que funciona o cérebro de cada um, irarará. Então, achei que foi muito bacana isso mesmo. E depois a gente conversando em grupo, né? O Gabó trouxe muito isso, de que agora é uma maneira da gente, nos próximos encontros aí que nós tivemos, Super Week, fortalecer o nosso grupo, né? Depois é replicar isso aí com o nosso grupo. Esse nosso grupo pequeno aqui, isso falando dos educadores, né, em geral, mas acho que a gente já tem uma grande fortaleza que com esse grupo aqui já tem isso, né, muito forte, assim, a nossa junção, ela já é muito forte. E ter uma equipe também que é isso, né? Um acredita no outro, sabe como que um trabalha e tal. É importante para a gente ir se estruturando, se fortalecendo para que o trabalho realmente esteja todo mundo com o mesmo foco, né? Dan, você vai pegar lá no Bom, o eu que acho que. Oi? você pegou no grupo? Qual que era o lema? Uh, eu tenho anotado no caderno. Fizesse a pergunta bem difícil para mim, né, Mica? Querida. Mas na realidade eu me peguei várias vezes assim com tipo um déjà vu assim, né, dele falando de certas coisas e coisas que a gente já viveu como atleta e que tentou replicar como treinador também, né, nesse intuito de juntar a equipe, de tornar a equipe mais eficiente. E para mim o que foi bem bacana foi a ciência por trás disso tudo. Então, a gente sabe meio que empiricamente que funciona realmente, porque todo mundo aqui já participou, já viveu isso, mas que são coisas que acontecem organicamente, né? E ali ter a explicação, né, mais científica foi bem interessante para mim. Acho que e o próprio fato de estar todo mundo lá junto, compartilhando aquele momento, compartilhando refeição, né, trocando ideia, se conhecendo mais, acho que já meio que supre o objetivo. Ele fala de uma coisa que eu acredito total, que é o ambiente que possibilita a nossa performance, né, o ambiente que a gente cria, o que a gente tenta criar. Então, acho que para mim isso foi bem bacana, assim, poder ter essa experiência. E a Mandei no língua, né? chat aí. E a língua também foi um nó danado de ficar ouvindo em inglês o tempo todo, daí na hora da gente compartilhar, em geral, era em espanhol, dali a pouquinho eles assim, mas pode falar em português, fala em português conosco.
E teve, eu acho que um ponto bem massa também, que foi que o nosso Xavier também super incorporou e estava junto. Então, foi união de verdade verdadeira. Tem um ponto, acho que até para entender um pouco mais ou menos por cima o que é, né? O, o instrumento central dele é um símbolo de infinito, e dentro desse símbolo de infinito ele tem algumas etapas que ele considera que são etapas importantes, é esse aí que a Mika está mostrando. São etapas importantes dentro do processo de construção de uma equipe de alta performance. De uma forma bem resumida, se a gente for dividir isso aí, está dividido em 6, mas se a gente for dividir em 3, que é uma outra das divisões que ele faz, os 2 primeiros eles compõem o que ele chama de we, né, de nós. Então ali, esses 2 primeiros, eles fazem uma referência principalmente à construção de identidade, de um mesmo propósito e de um espaço, um ambiente seguro, um espaço psicologicamente seguro. Então, a gente fala bastante disso, e aí reforça aí mais uma vez, aí reforça do que a gente já tem feito. Talvez o que para mim na construção e nas dinâmicas que ele fez, que para mim foi bem interessante foi a construção desse propósito compartilhado. Então, até para vocês entenderem, esse que eu coloquei no chat aí, ele começou individual, onde cada um meio que respondeu mais ou menos o que te tira da cama para motivado para fazer algo, para compor esse grupo, né, para fazer parte desse grupo, desse vários elementos que cada um trouxe, né, alguns tópicos ou frases, enfim, se somou com um mini grupo de 4, 5 pessoas, onde esse mini grupo tratou de construir uma frase que representasse tudo que toda a mesa trouxe. Essa frase que cada mesa construiu foi levada para o grande grupo, onde se construiu um propósito em comum, e que nesse propósito em comum, todos deveriam sentir as suas primeiras palavras presentes, representadas. Então, aí se chegou nessa frase, que é uma frase que é, de fato, um propósito compartilhado, onde todo mundo se sente parte disso, onde todo mundo, de alguma forma, fala, putz, realmente, é por isso que eu faço, é por isso que eu tô aqui. Então, acho que foi uma dinâmica bem bacana, e entre outras ali, mas acho que o ponto principal aí dessa primeira parte é isso, é a identidade, o ambiente seguro, o ambiente onde todos possam falar, todos possam se expressar, todos possam contar histórias, todos possam se emocionar, enfim, acho que são vários pontos aí. Depois, a segunda parte, ele falava sobre team, né, que é principalmente os 2 pontos centrais aí, clareza, então é como deixar tudo claro. Tudo que está acontecendo, tudo que o nosso time tem, tudo que o nosso time precisa, está claro para todos. Então, todos terem noção daquilo e não ter muitas dúvidas. E que talvez para mim esse hoje, até comentei com algumas pessoas, talvez o nosso calcanhar de Aquiles, talvez onde a gente ainda peca, onde a gente não tem tanta clareza nas coisas, a gente tem muito mais dúvidas do que certeza em alguns momentos. Temos trabalhado para melhorar, mas acho que ainda é um ponto que é falho. E tendo tudo claro, como tomar boas decisões. Então, essa parte central seria isso. E aí, dentro de tomadas de decisão também, algumas dinâmicas bem interessantes, que acho que em algum outro momento a gente mostra, mas minimizar o risco nas tomadas de decisão se a gente tem clareza sobre tudo o que está acontecendo. De uma forma resumida, acho que dá para dizer que é isso. E por último, ele fala do up, que seria motivação, up de ir para cima mesmo. Então, o que motiva as pessoas, como cada um se motiva mais ou menos, e, e, e como construir um ambiente propício ao crescimento, propício ao desenvolvimento, propício a que todos realmente possam dar feedback, possam aprender com os feedbacks, que sejam feedbacks construtivos, enfim, que dentro desse up
não só as pessoas se mantenham motivadas, mas as pessoas também se mantenham em constante desenvolvimento, em constante crescimento. Então, acho que a ideia é manter sempre esse ciclo, não necessariamente começando na ordem que eu falei, eventualmente podendo começar no meio ou podendo começar no fim. Então, ali, justamente por isso o símbolo do infinito, mas bem bacana, assim, bem legal. Para quem tiver interesse de saber mais e se aprofundar mais nisso, já tem um curso da World Rugby que é exatamente o que esse cara faz, que é Inclusive, é coaching. ele que dá o curso. É ele que Coach. dá o curso. Então é coaching high performance, esqueci, mas já está no Passport, só que ele está em inglês. Acho que lançou em espanhol agora há pouco. E é bastante vídeo, ele é bastante extenso, ele é mais completo, mais completo assim, mais longo do que os outros cursos do Passport, porque você tem que realmente ver os vídeos, são vídeos de 15 minutos, 20 minutos, são vários vídeos, mas Ele é vale a todo, pena. Oi? ele é todo online, então. Ele é todo online. Esse coaching high performance é todo online. Acho que provavelmente em algum momento vai virar. Não sei se vai virar presencial, porque o cara tem os direitos de imagem, ele tem os direitos de uso e tal. Acho que o cara não vai virar um curso para educadores Confidencialidade. conduzirem. Eu acho que tem toda a confidencialidade dele. Então acho que não vai. Mas é bacana, vale a pena fazer. Acho que todos, mesmo quem não é da área de coaching, vale a pena fazer. E é isso, no fundo acho que foi isso. Se eu esqueci de algo, ou se alguém tem algum ponto, alguma dúvida, algo queira saber mais. Depois tem uma outra coisa, eu mandei no grupo que tá o pessoal que está organizando o festival do T1, mas se estiverem mais interessados, eu encaminho o link. Vai ter uma reunião dia 30 de abril, às 10 da manhã. O Greg Woods, da World Rugby, ele vai apresentar o T1. Então, ele vai apresentar, é para toda a América do Sul. Tá? É uma reunião que o Santi Ramalho que encaminhou para mim, encaminhou hoje de manhã. E quem tiver interesse, depois manda uma mensagem no privado que eu encaminho o link da reunião. Diga, Cris. Eu acho que eu mandei no grupo do festival, que você tá. Beleza. No grupo do Festival T1 eu recebi e já mandei. E eu mandei lá também, então, já aproveitando, já tá falando tem um rapidinho, eu mandei lá o que eu fiz da questão que pediram o. Ai, meu Deus. Falar rapidinho a pessoa esquece, mas é a tradução e os dados lá das regras de T1 e tal, eu botei o que era mais o pocket, né? O que era mais a versão curta. Boa. E aí eu só botei duas coisas de azul ali que eu fiquei na dúvida se eu trocava, deixava, como é que eu fazia. Era só um questionamento, e aí eu queria, por isso que eu botei no grupo, mas não respondeu. Eu tenho que falar, ok, senão eu vou deixar tudo. Boa, Cris, show de bola. Obrigado. Vamos dar uma olhada todo mundo aí. Só para aproveitar para não esquecer, falando de T1 aí, Arthur, o Rodrigo do SESI me confirmou que vai uma ONG no festival do SESI no sábado, mais ou menos 50 crianças. Então já é um público a mais que a gente vai ter aí de participação, em especial nas atividades externas IT1. Então, de novo, o negócio vai ganhando corpo, forma, vão inventando as coisas e a gente só vai abraçando. Boa sorte. Pode falar, o Bopré. Sobre a questão do espaço Nina, que a gente conversou na última reunião, eu queria ver se tem algum retorno, se vai rolar ou não. Vai rolar, na realidade, essas demandas que é bem pontual, estou indo mais no particular. Eu ainda não cheguei em você, porque eu estava, na realidade, correndo com essa questão do relatório parcial aí, tá? Mas está programado aqui, a hora que eu parar para falar de festival, andar nessa questão do espaço Nina. Tá bom, fechou. Fechamos, Gabó, da sua parte aí? Só depois, na verdade, eu pedi uma ajuda só para quem vê que tem algum curso que ainda não está divulgado e que eu tenha me perdido. Tenho o de BH, já mandei os dados, eu preciso só abrir o link agora. Quer dizer, a Cris já mandou os dados.
para Bianca, agora só vou abrir o link. Mas fora isso, não sei se tem algum que eu tô deixando passar. Só me ajudem aí lembrando para eu não Tem me mais um perder. curso, tem mais um curso do nível 1 de arbitragem em Fortaleza, mas aí não tem a ver com o projeto. Eles fecharam diretamente com a área de arbitragem, mas é algo que se alguém, né, Não, algum vamos divulgar também. Manda no grupo de divulgação do cursos lá que tá. você tá também, que tem um de Esse aí cada eu área. também vou dar o curso, então já pode aproveitar as fotos para aproveitar tudo. Vou botar lá então. Vai ser link do Simpla também, Cris? Cara, acho que sim, né? Não sei, tem que ver com o Cauã, porque a princípio ela para ele te passando esses dados, mas eu posso passar, vejo direitinho e te passo. Boto lá no Tá, grupo. beleza. Tem o Primeiros Socorros também, que a gente trocou, que não rolou lá do El Shaddai no Rio. Mas tá bem mais pra frente, mas eu vou lembrar dele de novo pra gente já deixar tudo pronto pra já começar a divulgar, se a gente tem essa antecedência, né? Mas eu te mando lá. Só o único cuidado, baby, é que às vezes a gente divulga muito cedo, as pessoas não se inscrevem. Aí depois esquecem lá na frente. Às Isso. vezes, eu acho que por volta de um mês antes, assim, começar a divulgação Tá. é um bom prazo. Beleza. Mas aí já deixa no radar. Não, já vamos deixar pronto. Já deixa pronto. Boa. O O Gabó, Imborés tá ok, Bruno? Oi? Do Imborés, com a Bia, Não, tá? não, preciso confirmar. Preciso confirmar, fiquei no aguardo também do Júlio. Eu não sei se. Acho que eu falei com você, né, Mica, dele fazer o curso um dia em Vitória, um dia em Porto Seguro. Já aproveitar que ele vai, já faz os dois. E se tem público, né? Se falaram que vai ter mais de 8 nos cursos, a gente já faz os dois, então, e boa. Do Imborés já está confirmado que são 6 pessoas. Agora, do Porto Seguro é que está rolando esse conflito, que a informação não está chegando na Clare. E aí a gente combinou que talvez a Mica tem que ser, né? No caso, a Clare teria que passar Não para a vamos, não Mica. vamos deixar com a Clare isso, não, Bia. Não vamos É, deixar com a Clare, não. Isso é nosso, não, porque sim, sim. se vai ser Porto Seguro, é Porto Seguro. Se fosse Vitória, beleza. E até a Clare pode. Mais boa. Você fala, Mica, você fala com o Diego para entender se rola lá em Porto Seguro? Aí as datas seriam 8 e 9 do 6, Mica. Ela tá no dia 8. Ela, Seria no caso, né? A gente acabou que não fechou, mas aí ela ficaria no dia 8 e ele 9. tá bem. E aí o Júlio vai ser o educador. É isso sim. Aí, só aproveitando o ensejo, nós já temos a ação desse mês de abril e a nossa convidada vai ser a Andressa Contreras. Ela vai falar de um tema super bacana. Ela está defendendo um mestrado aí, é bióloga, enfim, tem um currículo bem bacana. E o tema, a gente vai falar um pouco sobre sexualidade, né? Que é uma coisa que, enfim, tem surgido aí alguns temas a respeito. Então, acho que ela vai falar sobre ciclo menstrual, vai ser bem bacana. E, mais uma vez, a gente vai precisar. A gente não achou ainda essa resposta, mas de que forma a gente faz com que os clubes passem a informação para os atletas? Enfim, as demandas de vocês já são tantas, né? Então, a gente, como área de apoio, está tentando quebrar a cabeça para fazer isso acontecer, sem sobrecarregar vocês, obviamente, mas como o clube se compromete em levar essa informação para os atletas. Mas é isso. Ô, Bia, uma sugestão. Vai. Como vai ficar gravado no YouTube, talvez a gente começar a pensar que o chegar nos atletas não precisa necessariamente ser no momento da live. Às vezes até uma facilitação de quem tiver de coordenador do clube ou sua, de fazer talvez tipo com cada clube, mandar o vídeo e ver que clube tem interesse de ver o vídeo e depois ter um encontro por Zoom, uma facilitação, alguma coisa sobre o vídeo. É, a- Talvez pensar em algo nessa linha, caso a caso, clube a clube, sabe? Porque eu acho que a gente colocar toda a nossa energia para eles estarem presentes, aí o clube fala, putz, mas nesse dia é o dia do treino, tá todo mundo no treino.
E aí a Sim, gente sim, sim. conflita dá um conflito de objetivos, né? E Uhum. foco. Talvez pensar mais na gravação do que Não, até no... por isso, até perguntando depois em relação a acessos, as coisas, a gente percebe que a informação não chega, né? Porque tem uma questão de prioridade, enfim, a gente fica até 2029 conversando aqui, mas vai acontecer. O que mais, Julião? Não, da minha parte é isso. Já encaminhei aí para os coordenadores o caminho onde está o documento, tá? A planilha para preencher as atualizações das datas de atividade. E aí peço a colaboração de vocês. Acho que se da sua parte fechou, bom, finalizamos por hoje. Acho que é isso. Por hoje é Calma só, aí, pessoal. Julião, Gabão, eu precisava de 2 minutos de vocês dois, se Tá. possível. Falou, Beleza. pessoal. Então eu preciso ir. Valeu. Boa. Valeu, pessoal.